Olá pessoal, bom dia a todos. Como estão vocês? Como é que estão passando aí? Nós vamos dar início a mais uma aula de matemática hoje. Hoje que é dia 7/7/2020. Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar o conteúdo fazendo o quê? As correções das atividades passadas. E também nós vamos iniciar o capítulo 6 sobre subtração, medidas e problemas, ok? Para a gente iniciar, nós vamos fazer a nossa correção das atividades. Então, peguem aí, estejam aí com a apostila em mãos, para a gente começar a nossa correção. Abram aí na página 33, lá na seção Lápis na Mão, que diz o seguinte, a primeira questão. Beto e Mara estão jogando cartas na mesa. Acompanhe uma rodada. Beto tirou as cartas 23 e 17. Estas cartas ele tirou do monte 9. Vamos lá. Qual será o resultado da maior soma que Beto deverá escolher? No caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar, ou seja, nós vamos fazer uma adição. Nós vamos juntar o número 23 mais 17. Quanto é 23 mais 17? Eu vou fazer aí, que tem aqui na apostila de vocês, ó. Nessa parte aqui, as duas casinhas. A casinha das unidades e a casinha das dezenas. Vejam aí que tia tá apontando aí com a setinha. Eu vou colocar unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Na carta 23, o 3 é unidade e o 2 é dezena. Então, eu vou colocar cada número no seu lugar. 17, 7 é unidade, 1 é dezena. Agora, eu vou fazer a soma, começando sempre pela unidade, certo? Então, sempre que eu vou fazer qualquer continha, eu vou começar somando da unidade. Quanto é 3 mais 7? 10. Ah, tia, mas só tem um 0 aqui, tia. Ah, por quê? Porque o número 10, ó, vejam que tem mais um aqui na dezena. Esse 1 é do número 10. Por que que eu levei o 1 lá para a dezena? Porque o 1 se tornou uma dezena. Então, eu deixo o 0 na unidade e levo o 1 para a próxima casinha, que é a casa da dezena. Agora, eu vou somar uma dezena mais duas dezenas, mais uma dezena que eu vou ter 4. Então, 23 mais 17, 40. E aqui eu tenho outra forma de formar essa adição, que é pela decomposição. Lembram? Eu vou decompondo cada número e depois eu junto as dezenas. Se der centena, eu vou juntando por centenas. No caso aqui, eu tenho o número 23 e o número 17. Eu vou decompor os dois. 23 é igual a 20 mais 3. O número 2 é 20, o número 3, 3. 17 é igual a 10 mais 7. O 1 equivale ao 10 e o 7, 7 unidades. Agora eu vou juntar as duas maiores dezenas, que é no caso aqui o 20 mais o 10. Eu vou ter 30. E o 3 mais o 7, 10. Agora vai ficar mais fácil de eu fazer minha soma. Quando eu somo 30 mais 10, eu vou ter 40. Então, Beto deverá escolher a soma igual a 40, certo? Segunda questão. Agora, observe as cartas de Mara. Mara tirou a carta 13 e a carta 12. Mara retirou esta carta do monte 28. Vamos ver. Que cartas ela deve escolher para adicionar aos números e obter o maior resultado? Mara deve escolher as cartas com os números 13 e 28. Que resultado Mara vai obter ao somar os números destas cartas? Aqui, nós vamos colocar igual, tia já falou na outra continha. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Por onde nós começamos a fazer a soma? Isso, por a unidade. Exatamente. Então, as unidades aqui é 8 mais 3.
8 mais 3 é igual a 11. Eu não vou colocar o número 11 inteiro aqui, porque eu vou deixar um número em cada casinha. Não pode ser 2 números. No caso, eu vou deixar o número 1 aqui na unidade e levar o outro 1 aqui para a dezena. Agora eu tenho uma dezena, mais 2 dezenas, mais uma dezena, que é igual a 4. Então, 28 mais 13 é igual a 41. Mara vai obter 41 pontos. Quem marcou ponto nessa rodada? Beto ou Mara? Mara, pois 41 é maior que 40. Mara marcou 41 e Beto marcou 40. Então, quem marcou ponto nessa rodada foi Mara. Aqui eu tenho, na página 35, vão lá, seguindo comigo aí, viu? Vão lá para a página 35. Na borda da folha aí da apostila de vocês, tem essas imagens, que é para você recortar e responder essa primeira questão. Recorte os objetos da aba e colhe-os formando grupos de acordo com suas semelhanças. Semelhanças é algo parecido. Então, você vai formar grupos com as imagens aí. Como elas se parecem? Você vai compará-las e vai formar os grupinhos, observando o que é que tem de semelhança em cada uma delas, certo? Escreva como você fez essa classificação e cite um outro objeto para cada grupo. No caso aí, você pode ter se baseado aí no número de lados, no número de vértices ou no nome da figura, por ser figura plana, e também pode ter sido separados por outros critérios que você possa ter pensado, certo? Então, a sua resposta vai valer para mim, não é exatamente essa daí que Tia está apresentando. Então, você pode ter pensado nesses critérios ou em outros. Pede aí que a gente cite outro objeto para cada grupo. Um dos exemplos é uma toalha de mesa ou um triângulo instrumental musical. A toalha de mesa comparada ou a um quadrado ou a um retângulo, e o triângulo instrumental de instrumento musical a um triângulo, certo? Aí abaixo nós temos a segunda questão. Observe os mosaicos a seguir e escreva quais figuras planas foram encontradas em cada composição. Vamos lá. Nessa primeira composição aqui, a gente pode observar que nós temos quadrados amarelos, quadrados rosa. Ou seja, essa figura ela é composta por quadrados. Já nessa segunda figura, a gente pode observar que ela é composta por triângulos. Exatamente. Vemos aqui que tem triângulos pretos, esses triângulos mais claros, né? Então, a figura aqui, esse mosaico aqui, ele é composto por triângulos, certo? Continuando ainda, na página 36, nós temos aí na terceira questão, esse probleminha que diz: circule de vermelho os triângulos e de verde os quadriláteros. A gente viu quais são as características, né, dos triângulos e dos quadriláteros. Os triângulos são figuras formadas por 3 lados, certo? E os quadriláteros são figuras formadas por 4 lados. E ainda pede, e desenhe uma figura de cada tipo diferente dessas. No caso aí, você pode criar uma figura aí, ou que você já conheça, e colocar aí no meio aí dessas figuras planas. Eu enumerei, certo? Onde nós temos aí o número 1 são os triângulos, e onde nós temos o número 2 são os quadriláteros. Então, onde tem o 1, foi circulado aí, é para você circular de vermelho, e onde tem o 2 é para você circular de verde, que são os quadriláteros, certo? Ainda nós temos aí na página 27, que foi mais uma tarefinha, que pede na quarta questão, veja as figuras que formam este outro mosaico. Aí nós temos aí algumas figuras que formam aí o mosaico, né? Nós temos retângulo, nós temos triângulos, né?
Nós temos retângulos aqui que são quadriláteros. Esse mosaico, na verdade, ele é formado por quadriláteros e triângulos. Figuras com 4 lados e figuras com 3 lados. Abaixo, nós temos ainda outra que diz o seguinte, o pontinho aí. Observe os números das figuras abaixo e escreva-os na figura correspondente do mosaico. Nós temos enumerado aí de 1 a 8 essas figuras. E nós temos aí 2 pontinhos que é para vocês colocarem aqui, ó. Quais dessas figuras são triângulos? Então, vamos observar. Os triângulos, eles têm 3 lados, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a figura 2 e a figura 7. Então, você vai colocar nesse primeiro pontinho os números 2 e 7, que são triângulos. E quais são quadriláteros? Todo o restante aí são quadriláteros. Por quê? Porque são formados por 4 lados, certo? São figuras formadas por 4 lados, então são os quadriláteros aí. E vocês vão colocar os numerozinhos de cada figura aí, certo? Agora, vocês vão lá para o caderno de atividades. Vamos lá para o caderno de atividades de vocês, certo? E vamos fazer aí a nossa correção também. No caderno de atividades, vocês vão abrir na página 42, que tem o seguinte probleminha. Daniele quer comprar 2 vestidos diferentes para sua filha, gastando o menor valor possível. Faça adições usando a decomposição das parcelas para descobrir quanto ela irá gastar se comprar nesta loja. Nós vamos olhar os valores dos vestidos aí. Esse primeiro custa R$38. O azulzinho custa R$37. O rosa custa R$46. E o lilás custa R$25. Na primeira parte da situação, está dizendo que ela quer gastar o menor valor possível. Quando nós falamos em menor valor, já vem na cabeça que ela vai escolher os vestidos mais caros ou os mais baratos? Os mais baratos, porque se ela quer gastar pouco, ela não pode escolher o caro. Ela tem que escolher o mais barato, né? Então, qual dos vestidos aí é o mais barato? O mais barato é o quê? É aquele que tem o menor preço. O menor preço deles aí é o 25, exatamente. Então, o primeiro vestido que ela vai escolher é o de 25. Depois do 25, qual é o menor que restou? O 37. Então, ela vai comprar o vestido azul de R$37 e o lilás de 25. Agora, nós vamos fazer uma soma para a gente descobrir quanto ela gastou. Aí, pede que a gente faça a decomposição das parcelas. Como é que eu vou decompor o número 25? 20, que é 20, o 2 que corresponde a 20, e mais 5, que é os 5 unidades. Mais 37. Aí eu vou ter o número 30, que corresponde ao 3, e mais 7. Aí eu vou juntar as dezenas mais próximas. No caso, aí eu vou juntar 20 mais 30, que eu vou ter 50. E 5 mais 7, que eu vou ter 12. Certo? Agora, eu vou continuar ainda decompondo. Agora eu tenho os 50 mais 10 mais 12. Tia, de onde vem o 10? Esse 10 é a decomposição do número 12, que é 10 mais 2. Então, 50 mais 10 mais 2, eu vou ter 62. Daniele irá gastar R$62. Ainda na mesma página 42, lá do caderno de atividades, nós temos a situação que diz: observe no quadro abaixo as cédulas usadas para pagar cada um dos produtos indicados. Desenhe cédulas e moedas para representar o valor do troco. Então, você vai desenhar, certo? Aí, com o seu grafite, lápis grafite aí do lado,
a cédula do troco recebido. O estojo custa R$17, que é o que a gente está vendo aí. E o valor pago, pagou com duas notas de R$10, ou seja, R$20. Quanto foi recebido de troco? Você pode desenhar aí uma nota de R$2 e uma moeda de R$1, certo? Agora a camisa da farda aí, esta camisa. A camisa ela custou R$25. Foi pago com 3 notas de 10. 10 mais 10, 20 mais 10, 30. Quanto sobrou de troco? Aí desenha aí a cédula. Você pode desenhar aí uma cédula de R$5. A calça custou R$46. Ela pagou com uma nota de 20, mais uma de 20, mais uma de 10. 20 mais 20, 40. 40 mais 10, 50. Ela vai receber quanto de troco? R$4. Então, você pode desenhar aí duas notas de R$2. A mochila custa R$59. Ela entregou 3 notas de 20. Quanto dá 3 notas de 20? 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. A mochila foi 59. Então, quanto ela vai receber de troco? R$1. Aí você vai desenhar uma moeda de R$1 aí. Agora, na página 43, lá ainda do caderno de atividades, diz: veja as bandeiras de alguns estados brasileiros: Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Sergipe. Observe as figuras geométricas representadas nessas bandeiras e marque V para verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Todas as bandeiras têm pelo menos um retângulo. Isso é verdade? Sim, exatamente. Por quê? Porque em cada uma delas tem um retângulo. Até mesmo o próprio formato de cada bandeira é retangular. Todas as bandeiras, segunda alternativa, todas as figuras nessas bandeiras são quadriláteros. Isso é verdade? Não. Não, por quê? Porque nós temos outros tipos de figuras, nós não temos só quadriláteros. A gente tem quadriláteros, mas não são apenas formadas de quadriláteros. Apenas 2 dessas bandeiras têm um quadrado. Isso é verdade? Verdade. Apenas 2 dessas bandeiras têm um quadrado. Então, essa alternativa realmente ela é verdadeira. Agora, a figura azul da bandeira do Mato Grosso do Sul é um triângulo. Aí nós vamos lá, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que é esta bandeira aqui. A figura azul dela é um triângulo. Não. Vimos aqui que ela não é um triângulo, ela é composta por 4 lados. Ó. Nós temos um aqui, outro, 2, 3, 4. Então, não é um triângulo, é um quadrilátero, certo? Nenhuma bandeira tem um paralelogramo. Falso, porque tem sim. V. A bandeira da Bahia tem 3 figuras geométricas diferentes. Verdade, né? Nós temos um triângulo, o quadrado e o retângulo. Então, a bandeira tem realmente 3 figuras geométricas diferentes, a da Bahia. Agora, pede que reescreva as alternativas que você assinalou como falsas, corrigindo a informação. No caso, aí você vai colocar: nem todas as figuras nas bandeiras são quadriláteros. A bandeira do Paraná, por exemplo, tem triângulos também. A figura azul da bandeira do Mato Grosso do Sul é um trapézio. As bandeiras do Rio Grande do Sul, considerando aí a parte vermelha, e a do Mato Grosso, que é um losango que tem lados opostos paralelos, tem sim paralelogramos. Continuando ainda a questão 6. A questão 6 diz: que nome recebe cada uma das figuras geométricas
que formam a bandeira do Mato Grosso do Sul? Vamos lá. Nós temos aí um triângulo e 2 trapézios. Então, esses são os nomes de cada figura geométrica da bandeira do Mato Grosso do Sul. Qual dessas figuras geométricas é considerada um quadrilátero? Explique sua resposta. Aí, qual é um quadrilátero? O trapézio é um quadrilátero, pois ele tem 4 lados. Então, nós temos aí o trapézio e o triângulo. Quadrilátero é o que tem 4 lados, então é o trapézio. Agora, eu vou pedir que vocês providenciem uma régua. Pausa aí o vídeo de Tianiele, providencia aí uma régua, certo? E vocês vão lá para a página 38 da apostila de vocês. Vocês vão medir todos os lados aí dessas figuras geométricas aí e vão anotar, certo? Aí nós temos os quadrados. Essas duas figuras, elas são quadrados. Só que os tamanhos de cada lado, eles são diferentes aí nesses dois quadrados. Você vai usar agora a sua régua, certo? E vai medir e colocar em cada espaço aí, lá na página 38 da apostila de vocês. Então, vamos lá, façam isso, que Tianiele vai ficar esperando. Pausem aí o vídeo um pouquinho, certo? Pegue uma régua, meça todos os lados e registre a medida em centímetro de cada lado dos quadrados. Esses são chamados de quadrados. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado? Se você já mediu, eu sei que você teve alguma observação. Quando você fez a medição aí de todos os lados dessas duas figuras, o que foi que você observou? O rosa aqui, esse aqui, ele é maior do que o verde. Mas o que é que eu quero que vocês me digam? O que é que você observou? Quando você mediu os lados desse quadrado, qual foi aqui que você encontrou? Qual foi a medição de cada lado? E desse aqui? Certamente, o que você observou é que nos quadrados, todos os lados eles medem igual. Então, eles têm o mesmo tamanho, certo? Vejam aí e peguem a régua e meçam. Por quê? Porque todos eles devem ter a mesma medição. Por quê? Porque eles são quadrados. Por isso que eles são chamados de quadrados. E aqui nos retângulos? Você mediu aqui os retângulos? Quanto mediu cada lado aqui? Com sua régua também. Vamos lá. Esses são chamados de retângulos. Use a régua, meça todos os lados e registre a medida em centímetro. Também, igual o lado de cima. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo? Aí, certamente, quando você mediu aí, que você já colocou aí no lado de cada um, a medição de cada lado, você observou que 2 lados são iguais e os outros 2 são iguais. Então, nós temos de 2 a 2 lados iguais. Só que esses dois são diferentes desses dois tamanhos, certo? Do mesmo jeito aqui no outro. Esse é maior, mais largo e mais comprido, mas também tem essa mesma característica. 2 lados são iguais em tamanhos e esses outros 2 lados são iguais em tamanhos, porém diferente desses outros dois, certo? Vamos lá. Você já fez a sua medição, confere aí com a de Tianiele e veja se está igual realmente aí as medições de vocês. Cada quadrado aí em cima mede, o pequeno aqui, que é o verde, vai medir 2 centímetros cada lado. Já no rosa, vai medir 4 centímetros cada lado. O que você observou em relação às medidas de cada quadrado? As medidas, elas são iguais. Por isso, são chamados de quadrados. Não esqueçam disso, gente. E aqui nos retângulos?
Aqui eu tenho 5 centímetros em cima e 1 centímetro em cada ladinho aqui. E aqui no outro eu tenho 3 centímetros e 3 e 2 e 2. O que você observou? Que as medidas são iguais de 2 a 2. Certo? Então, dois lados do retângulo têm a mesma medida. E os outros dois lados também têm a mesma medida, só que diferente dos outros dois. É isso que você precisa entender, como é o quadrado e como é o retângulo. Ainda continuando, que aí tem a letra C, que também é para você medir, que são os paralelogramos. Nós temos aí 2 centímetros e 5 centímetros. E no outro paralelogramo, que é o menorzinho aqui, nós temos 1 centímetro e 3 centímetros. O que você pode observar nos seus lados? Que as medidas dos dois lados são iguais também de 2 a 2, certo? Então, a medida dessa é a mesma dessa de cima. E essa aqui do lado é a mesma dessa do outro lado. Eles são parecidos com... Eles têm essas características parecidas com a dos retângulos, certo? Mas tem alguma coisa diferente neles. Por quê? Qual é a diferença entre os paralelogramos e os retângulos? Eles têm essa semelhança, né? Que os dois lados, eles medem e ele mede 2 a 2 iguais. Mas pode-se perceber que os dois lados do paralelogramos, eles são inclinados. E no retângulo, eles são iguais. Vejam que os retângulos, os lados eles são iguais. Já que nos paralelogramos eles são inclinados. Ou seja, dá pra gente perceber que é um pouco elevado para um lado, certo? De um lado e o do outro. Observem aí. Então essa é a diferença do retângulo para o paralelogramo. E aqui ainda nós temos os trapézios. Estas figuras, elas são chamadas de trapézios. Vejam aí, elas já estão medidas aí também na apostila de vocês. Ainda na página 38. Acompanhem aí com tia. O que você pode observar em relação às medidas dos lados desse trapézio? Se a gente observar aí, no primeiro tem duas medidas iguais e duas diferentes. Vemos que nós temos duas medidas aqui, essa daqui e essa de 3 centímetros. Já a de cima e a de baixo, nós temos medidas diferentes. Uma de 2 centímetros e outra de 4 centímetros. Já nesse outro trapézio, o que é que acontece? Todas as medidas, elas são diferentes. Então, essas aqui é a característica do trapézio. Elas não têm medidas iguais, certo? Todas iguais. Elas podem vir com medidas iguais e diferentes ou com todas as medidas, uma diferente da outra, certo? Agora, vou convidar vocês para ir lá para a página, para o início do capítulo 6, certo? Peguem aí a apostila de vocês, e acompanhem aí com Tianiele. Deem aí uma observada aí nessa primeira página. Por quê? Porque agora nós vamos falar sobre subtração, medidas e problemas. Vamos ler aí comigo. Neste capítulo, você vai conhecer um novo jeito de subtrair quantidades. Vai descobrir o grama, o quilograma e o miligrama. E depois vai resolver problemas com adições e subtrações. O que é uma subtração? O que você sabe sobre subtrair? Que ideia vem na sua cabeça? E o que lhe vem na mente quando eu falo em diminuir, ou perder, ou tirar? Então, como é uma subtração? Essa aqui é importante que vocês copiem em um caderno, certo? No caderno de vocês, lá na matéria de matemática. Para quê? Para fixar e quando vocês precisarem, vocês dão uma olhadinha. Tá bom? Então, te aconselho que vocês peguem o caderno agora e deem aí uma pausa no vídeo e copia, fixa aí no caderno para sempre que precisar, vocês ir lá e dar uma lida. Nós temos aí uma subtração. Na subtração, nós temos também os seus termos, igual da adição. Só que os termos daí da subtração, nós temos o primeiro termo,
é o minuendo. A gente chama minuendo. E o segundo termo, que é esse aqui, ó, nós chamamos de subtraindo. Tia tá aí apontando com a setinha, então observem. Primeiro termo, que é a primeira parcela, minuendo. Segundo termo, que é a segunda parcela, subtraindo. E o resultado da nossa subtração, nós chamamos de resto ou diferença. Certo? Aqui do lado também, ó, tem explicando direitinho. E tia trouxe esses números que é como exemplo para vocês. Eu tenho o número 235 menos 124. O que é que eu quero que vocês também observem bem? Qual é o número maior dessa continha? É o número 235 ou é o número 124? Exatamente, eu tenho certeza que você respondeu daí. O maior número é o número 235 e o número 124 é menor. Por quê? Isso daí também é importante de você observar e saber. Sempre o minuendo tem que ser maior do que o subtraindo, certo? Nós temos aqui até, ó, não esquecer. O minuendo tem de ser sempre maior ou igual ao subtraindo. A subtração é uma operação inversa da adição. Assim como na adição, coloca-se unidade embaixo de unidade. Isso também é importante de você saber. Para a gente resolver uma subtração, nós vamos usar também as mesmas regrinhas lá da adição. Quando eu vou montar uma continha como essa, eu vou usar os critérios que eu usei na adição. Unidade abaixo de unidade. Olha, nós temos aqui o número 5, que é a unidade, e o número 4, que é a unidade. Dezena abaixo de dezena. O 3 é dezena, o 2 é dezena. Centena abaixo de centena. O 2 é centena, o 1 é centena. Também começamos a resolver uma subtração pela unidade, certo? Então, do mesmo jeito da adição, nós também começamos a subtrair pela unidade. Aliás, em todas as continhas que a gente for fazer, nós começamos pela unidade e assim por diante, tá certo? Então, fixem aí isso aí no caderninho de vocês, para vocês sempre que precisar fazer uma consulta, ler e rever aí esse conceito. Lá na página 44, resolvendo subtrações com trocas. André e sua família estão indo visitar os avós que moram em um sítio. André comprou estes presentes para seus avós. Olha aí, um quadro que custa R$25 e um jogo de xadrez que custa R$29. Quantos reais ele gastou no total na compra dos presentes? Para a gente saber quanto ele gastou, nós vamos fazer o quê? Uma adição, nós vamos fazer uma soma, certo? Então, para a gente saber quanto o André gastou, nós vamos fazer uma soma. Aí, na página 44, vocês têm aí um espaço em branco e eu quero que vocês agora façam essa soma aí, que eu apresento já o resultado para vocês. Pausem também um pouco aí o vídeo e façam essa adição para a tia aí no espacinho aí em branco da apostila de vocês. Pronto? Fizeram? Muito bem. Vamos lá comparar aqui com o de tia. Quantos reais ele gastou no total na compra dos presentes? A gente viu que um dos presentes, que foi o quadro, custou R$25 e o jogo custou R$29. Lembrando, unidade abaixo de unidade. Então, eu tenho 29 mais 25. Eu vou colocar o 9 abaixo do 5 ou o 5 abaixo do 9. Tia, mas eu coloquei primeiro o 25 mais o 29. Não tem problema. Por quê? Porque é a adição. Quando é na adição, a ordem não vai alterar. Tia, mas se fosse uma subtração, quem estaria em cima? O número maior e o número menor embaixo. Tá certo? Deu para entender? 9 mais 5, 14.
eu deixo 4 abaixo da unidade e levo 1 para a casinha da dezena aqui, ó. Agora eu tenho 2 mais 2, 4, mais uma dezena que eu levei, 5. Então, agora eu tenho 5 dezenas e 4 unidades. Ele gastou R$ 54,00 na compra dos presentes. André pagou, veja bem, com uma cédula de R$ 50,00 e outra de R$ 10,00. E ficou pensando qual seria o valor do troco. Então, se ele pagou, se o valor foi de 54 e ele deu uma nota de 50 e uma de 10, uma nota de 50 mais uma de 10, 60. Quanto ele vai receber de troco? Aí eu vou ter que fazer uma subtração, né? 60, que é o número maior, menos 54, que é o número menor. Quanto sobrou? Então, pensem aí. Na letra A pede, pinte as cédulas que André usou para pagar a compra. Você vai circular aí as cédulas que ele usou. Uma de R$ 50,00, como se diz, né? E outra de R$ 10,00. Tais cédulas que André deu ao caixa, é possível retirar o valor da compra? Aí nós vamos observar e analisar. Ele tinha R$ 60,00, a compra foi 54. Dava para ele pagar essa compra? Sim, é possível sim, pois o valor que ele tinha era maior do que a compra. Então, é sim possível, certo? Então, quando eu tenho um valor maior do que minha compra, é possível sim eu comprar. Agora, se a minha compra vale mais do que o valor que eu tenho, aí não é possível. Deu para entender, gente? Aí, na página 45, diz o seguinte: trocando a cédula de R$ 10,00, o valor dado por André fica assim: 50, aí ela trocou aí as cédulas de R$ 10,00 por moedas de R$ 1. Risque o valor da compra e descubra quanto ele recebeu de troco. No caso aí, você vai riscar o valor da compra, que foi 54. Primeiro você já vai riscar aí a cédula de 50. Então, você passa um risco aí com o seu lápis. R$ 4,00, risca aí R$ 4,00 dessas moedas. 1, 2, 3, 4. Riscou? Agora, conta o que sobrou de moeda. Coloque aí na apostila de vocês. Sobrou quanto? Qual foi o valor do troco que André recebeu? O total que sobrou é o troco que ele recebeu. Observe como fazemos essa subtração no quadro valor de lugar. Vamos trazer o número para cá. Aí nós temos aqui, ó, abaixo a subtração. Veja como nós vamos fazer. 60 menos 54. Como não é possível retirar 4 de 0, nós trocamos uma dezena por 10 unidades, das quais agora podemos sim retirar o 4. Como isso acontece? Veja bem, ó, eu tenho aqui, eu tenho 0 e eu vou tirar 4. Então, não posso. O que é que eu vou fazer? Olha o segundo exemplo. Eu vou pegar uma dezena emprestada. Aqui, lembra que eu tenho 6? Então, se eu peguei uma dezena emprestada, eu não vou ficar mais com 6. Esse 10 vem para cá, certo? Eu peguei uma dezena aqui, então ela vem para cá. Agora, eu não vou ter 0. Risca o 0. Eu vou ter o número 10. Por quê? Porque eu pedi emprestado desses 6. Agora, eu vou ter 10 e vou tirar 4. Vai ficar 6. Isso mesmo. Agora eu fiquei com 5 dezenas. Eu tinha 6, mas eu emprestei uma aqui para a unidade, dei uma para a unidade, fiquei agora só com 5. Agora eu tenho R$5 aqui e vou tirar esses R$5. Vou te dar esses R$5. Vou ficar com 0. Então, aqui eu tenho, ó, 10 menos 4, 6. 5 menos 5, 0. Aqui eu fiquei com 6 unidades e 0 dezenas. Ou seja, fiquei com nenhuma
dezena. O zero, ele representa nada, certo? Então, respondendo aqui, ó, qual foi o valor do troco que André recebeu? André recebeu R$6 de troco, certo? Então, é importante também que vocês revejam isso aí, releiam, para que vocês entendam mesmo como se faz, ok? Agora é com vocês. Aí na página, no livro didático, página 41 e 42, e ainda as páginas 46 a 52. Lá no livro de atividades, a página 44 até a 47, certo? O que vocês conseguirem sozinhos, muito bem. Qualquer dúvida, entre em contato com tia Aniele, eu vou tirar a sua dúvida e vou lhe ajudar. O que não foi entendido, manda para a tia, que tia responde para vocês, tá certo? Então, eu estou aqui inteiramente disponível para vocês. Então, entrem em contato e fiquem à vontade. Bons estudos, um abraço a todos e até a próxima aula.